Aí, voltamos, é isso. A volta dos que não foram. Voltamos para mais uma série aqui de estudos do Evangelho com o olhar espírita. Mas antes de começarmos aqui a falar sobre o conteúdo do dia, vamos fazer a nossa abertura, que a Sandra Marques Rodrigues vai gentilmente fazer aqui para nós. Vamos lá, Sandra. Vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos serenando as nossas mentes e os nossos corações e agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez para enriquecer o nosso espírito com os ensinamentos de Jesus e com o coração cheio de gratidão, vamos nos ligar ao nosso mentor, à nossa Mãe Maria, ao nosso Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Legal, obrigado. Graças a Deus, obrigado, Sandra. Dá um oi aqui para a Aide, para a Regina, que estão chegando. Vamos lá, gente, que hoje a coisa... Eu sugeri essa ideia do Evangelho de João, estava falando antes de nós entrarmos no ar aqui, e quando eu estava fazendo a aula, eu falei, meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça, né? Onde eu estava com a cabeça. Deixa eu só mudar aqui um negocinho, porque realmente o Evangelho de João é outro nível. Mas acho que vai dar para a gente conversar aqui. Deixa eu só isso. Só que antes, deixa eu só chamar a atenção de vocês. Tá, continuamos, né? Apesar de a gente ter dado uma parada de umas 2 semanas com as aulas, terminamos aí o nosso curso sobre parábolas, mas a nossa tendinha virtual lá no YouTube continua. Então, temos hoje aí mais 2 capítulos do livro Nosso Lar, do Leitura Comentada. Esse capítulo em especial está muito legal, porque o André Luiz vai bater um papinho com uma senhora que passou um tempo estagiando no Umbral, ela era dona de escravos aqui, então tem uma conversa bem bacana. E no 35, o André Luiz encontra o Silveira, e quando eles estavam encarnados aqui, o André Luiz teve um comportamento um pouco estranho aqui com o Silveira, então são 2 capítulos que trazem boas reflexões. Também tem lá no canal, convidando vocês aí para ver a exposição que eu deixei lá no sábado, falando sobre Semeando a Paz, aí, falando sobre São Francisco de Assis, que tem o aniversário é dia 3, mas comemora dia 4, e também dia 3 nós temos o aniversário de Allan Kardec. Aí eu juntei tudo e fiz lá uma exposição, também está lá disponível, esse especificamente no YouTube. O podcast, como vocês sabem, tem no YouTube e também tem nos tocadores de áudio, Spotify, Google Podcast e tal. Bom, mas isso, nada disso aqui, deixa eu só botar aqui, deixa eu dar um oi para quem chegou, acho que foi a Liliane que chegou, não sei se chegou mais alguém aqui, mas eu coloquei mais um para dentro. Nós vamos, então, fazer aqui uma conversa sobre o Evangelho segundo João. Então, são 5 aulas que nós bolamos aqui para conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo João. Obviamente, por que nós vamos ter uma conversa? Porque para fazer um estudo mesmo, aí a coisa é de outro nível. A gente vai gastar muito mais tempo aqui vendo o Evangelho de João. E aí nós estruturamos com essas 5 aulas. Tem alguém que está com o microfone aberto, gente, não sei quem que é. Nós estruturamos em 5 aulas, sugestão, né, para a gente fazer em 5 até para terminar, tipo, 1º de dezembro, assim. E como vai ser uma conversa, eu selecionei alguns momentos aqui do Evangelho de João para que nós possamos aqui refletir um pouquinho, ver algumas características do Evangelho, e aí nós vamos fazer sempre assim, uma quarta-feira tem aula, outra quarta-feira não tem aula, então vamos fazer a cada 15 dias, é um pouco diferente também da rotina que nós estávamos fazendo nas parábolas que nós tínhamos toda semana. Até porque tem muitas pessoas aí que já estão voltando a algumas atividades, então, para não ficar uma coisa muito corrida para todo mundo, estamos aí fazendo a cada 15 dias, e eu ganho também um fôlego para preparar aqui as aulas, porque realmente João é uma questão bem desafiadora. Então, hoje nós vamos falar sobre a estrutura, o prólogo e os discípulos. Depois nós vamos conversar um pouco sobre o que é o livro dos sinais, porque nós vamos ver que o Evangelho de João ele tem
praticamente ele é dividido em duas partes. Então, tem o livro dos sinais, ou dos milagres, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre Caná, a questão do templo, Nicodemos, logo na abertura, porque esse começo do Evangelho de João ele é bem interessante, porque ele vai marcar praticamente o Evangelho inteiro. Aí depois nós vamos falar sobre algumas questões muito particulares do Evangelho, Jesus falando muito dele, né? Eu sou a luz, eu sou a água viva e tal. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos ver um dos casos de sinais aí de cura, vamos falar do cego de nascença, que é muito simbólico, vamos falar sobre a falta de fé também. Depois nós vamos falar a outra parte, que é o livro da glória, que começa pelo lava-pés, e também vamos falar um pouco sobre o discurso de Jesus para os discípulos, e vamos dar um destaque maior aqui, Jesus falando que é a verdadeira videira. E, finalmente, vamos ver o final do Evangelho, que é quando Jesus envia os discípulos para o mundo, que ainda faz parte do discurso final dele para os discípulos, e depois o finalzinho do Evangelho, que é o reencontro com Pedro, ele fala, dá outras recomendações, então nós vamos amarrar aqui com esse fechamento, com o reencontro aí com Pedro e com o discípulo amado. Então, esse aqui é o programa. Obviamente, vocês podem fazer perguntas no meio do caminho. Aliás, eu espero que vocês façam perguntas, porque, afinal de contas, a proposta aqui é uma conversa. Então, fiquem à vontade para conversar e para trazer aí contribuições para essa discussão. Caso vocês tenham algum interesse, assim, obviamente eu sou, como eu falo, brinco com vocês, eu sou um animador cultural, então, óbvio, eu preciso ter referências para a gente falar sobre João. Então, aqui tem algumas das referências que nós estamos utilizando nas aulas. Vocês não precisam ter esses livros, obviamente, mas é só para vocês saberem de onde eu estou tirando essas informações. Também, obviamente, que nós estamos pegando aqui também Bíblia de Jerusalém, Bíblia Pastoral, a Bíblia do Peregrino, a Bíblia Paulina, todas essas Bíblias, assim, outros materiais também, muita coisa espírita. O problema do espiritismo é que ele não dá tanto foco para a questão histórica do Evangelho, ele não fala muito sobre a construção do Evangelho, e o Espiritismo é muito bom para dar chaves de compreensão. Então, a gente vai utilizar o Espiritismo, até porque nós somos todos espíritas, e essa é uma conversa espírita, nós vamos usar muito em algumas interpretações de algumas passagens, um olhar mais espírita, mas o foco principal é para a gente ver aqui o que os historiadores estão falando, o que os teólogos estão falando, a coisa mais recente, para nós termos aqui uma ideia mais recente do que tem de estudos a respeito do Evangelho de João, ou Evangelho segundo João, né? Bom, e aí nós vamos começar. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a tudo isso que nós conversamos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês sabem que vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, né? Bom, nós vamos falar então da autoria e a estrutura do Evangelho segundo João. E a autoria, quer dizer, obviamente nós não sabemos quem é o autor do Evangelho de João, é um mistério. Ficou meio que estabelecido pela igreja que teria sido João, mas também ninguém garante. E a igreja, então, tomou outras liberdades, aí colocou também algumas cartas também atribuindo a João, atribuiu também, justamente porque no Apocalipse há lá um autor que se diz João, então fizeram lá um grande combo, todo mundo é João, e todo João é o mesmo João. E os historiadores hoje dizem que não é bem assim. Então, por exemplo, o Evangelho de João, que nós vamos aqui denominar como Evangelho de João, ele foi escrito por teve vários momentos de escrita, os historiadores já estão bem seguros em relação a isso. Então, não tem um autor, e esse autor também ficou, se perdeu na história, esses autores do Evangelho de João. Mas aí a igreja acabou colocando que foi esse discípulo de Jesus. E também criou-se também uma outra questão, que esse evangelho é o evangelho do discípulo amado, porque em vários momentos fala-se do discípulo amado nesse evangelho. E aí juntou uma coisa com a outra, né? Juntou Lé com Cré. Bom, isso é o evangelho de João, logo João é o discípulo amado. E hoje também há muitas divergências sobre isso. Nada que vai mudar o preço do feijão, infelizmente, podia baixar um pouco aí o gás e tal, mas isso não muda nada. Mas é só uma informação para vocês saberem que tem todas essas conversas assim, né? E às vezes alguém pode chegar para vocês, o discípulo amado era João. Tudo bem, faz parte do senso comum, mas hoje tem muitas pessoas que dizem que não é, e nós vamos ver numa das passagens aqui,
que há uma grande suspeita que que esse discípulo amado é um dos discípulos um dos dois primeiros discípulos, que ele só identifica um no Evangelho, que é André, e não identifica o outro. Então, há uma grande corrente aí que diz que o discípulo amado seria esse discípulo não identificado aí no Evangelho. Então, só para vocês terem essa noção. Aí, como ele é atribuído a João, quem é esse João? João, você já sabe de cor e salteado, ele é um dos 12 apóstolos, é o filho do Zebedeu, é irmão de Tiago, né, os irmãos Trovão lá, e às vezes ele é identificado, então, como o discípulo que Jesus amava, que está lá no capítulo 13, versículo 23, essa referência do discípulo que Jesus amava, mas não há essa ligação do discípulo que Jesus amava sendo João, tá? Deve ter sido escrito aí paulatinamente, entre 85 e 95, é o último evangelho que foi aceito, canônico, e então ele vem depois de Lucas, que teria sido um pouco mais recente em relação a Marcos, principalmente que foi o primeiro evangelho, foi escrito antes de 70, aí vem o evangelho de Mateus, 75, 80, Lucas, 80, 85, e na sequência, fechando aqui o século, teria vindo aí esse evangelho de João. Bom, há algumas diferenças para os evangelhos sinóticos. Você sabe que os evangelhos sinóticos são aqueles que têm coisas em comum, e são o quê? Mateus, Marcos e Lucas. Então, eles meio que compartilham, e nós vimos muito isso no curso das parábolas. Eles compartilham pedaços, eles reescrevem juntos lá algumas passagens, então tem uma mudancinha aqui, outra ali, mas eles sempre têm um assunto comum e uma linguagem muito própria, e que você identifica lá, fala, bom, você não vê muitas diferenças, que é diferente em relação a João. João, tudo, até a linguagem é diferente, uma linguagem muito simbólica, uma linguagem que bem assim, própria e bem... você sente na hora. Você sai de Lucas e entra em João, você fala, pô, que universo que eu entrei. É muito claro. Você vai de Mateus para Marcos, de Marcos para Lucas, você não tem um choque desse tipo. Mas quando você vai de um deles para João, você sente que tem aí um texto diferente, é um texto simbólico, inclusive o começo dele é bem poesia pura, né? Então, e também tem essa outra característica aqui, que o tema principal dos 3 primeiros evangelhos é o reino de Deus. Então, toda hora Jesus está falando sobre o reino de Deus. Nós vimos várias parábolas, inclusive tem capítulos inteiros lá em Mateus só falando do reino de Deus. E em João, esse assunto praticamente não aparece, é outro foco. Jesus fala principalmente de si mesmo e da sua relação com o Pai. Essa é uma das características dele. Fala muito assim que ele é a vida, que ele é a luz, né? Então, isso tem muita... João força muito nessa questão em relação a Jesus também ser o enviado do Pai aqui. Outra característica, não tem parábolas, apesar de ter uma lá que mais ou menos os estudiosos aceitam, que é a da ovelha perdida. E nos sinóticos, Jesus atua por 1 ano. Essa é uma outra diferença interessante, curiosidade, tá? Também não vai mudar muito o preço do feijão ou do gás, mas o tempo de trabalho de Jesus seria 1 ano, porque eles marcam pelas festas. E em João, Jesus teria tido uma atuação por volta de 3 anos, porque tem a menção a 3 Páscoas, Páscoa judaica. Então, o tempo de trabalho de Jesus em João é um pouquinho maior. O que mais eu tenho para falar para vocês aqui? Bom, muitos falam o seguinte, que é uma comunidade, os autores, né, para não falar que é uma comunidade de João, uns falam que é a comunidade do discípulo amado, outro é uma comunidade joanina. Teve alguma influência disso para essa comunidade, que não se sabe muito bem onde ela ficaria. Uns falam que teria ficado na Palestina mesmo, outro na Síria, outro em Antioquia, enfim, não se sabe muito bem onde estava essa relação. O que se sabe, ou pelo menos o que se supõe, é que ela era formada por seguidores de João Batista, que não seguiam mais João Batista, mas estavam lá acompanhando essa comunidade, samaritanos, judeus convertidos e pagãos. Então, essa era a comunidade formada, a comunidade joanina, e para quem o autor está escrevendo o evangelho. E vejam, por que ele está escrevendo esse evangelho? Porque elas viviam num conflito. Todos os autores são muito enfáticos em dizer
que essa comunidade estava em briga constante com as autoridades judaicas, chegaram a ser expulsos das sinagogas, porque chegou um momento lá que eles não podiam mais, eles tinham que escolher, eles tinham que estar com um pé, eles não podiam ficar lá, um pé no judaísmo e um pé seguindo Jesus. Aí teve um momento que eles tiveram que optar e foram banidos das sinagogas. Então, vocês podem entender como isso foi um choque para eles, para essa comunidade ser expulsa, não tem uma referência teológica, um local onde eles poderiam frequentar, uma discussão religiosa, alguma coisa assim. Então, eles ficaram meio assim à margem. Houve essa confusão e há vários relatos dentro do Evangelho de João que mostra essas questões de divergências e brigas, principalmente em relação aí aos judeus, às autoridades judaicas. Também havia briga com os seguidores fiéis de João Batista, mesmo lá no final do século, ainda tinha seguidores de João Batista, e pelo jeito radicais, e eles brigavam lá com eles, e tanto que no começo nós vamos ver, o autor do Evangelho de João frisa muito que João Batista não era luz, ele veio para anunciar Jesus, mas ele não era luz era Jesus. E com as outras comunidades cristãs, que tinham formas de trabalho e de organização mais hierarquizadas. E eles não seguiam aquele mesmo padrão, parece que era um negócio mais horizontal, ou seja, não tinha cargos, não tinha comando, era algo que era mais comunitário. Então, também havia essa diferenciação em relação às outras comunidades cristãs que estavam se formando na época, ou por causa de Pedro, ou por causa de Tiago, não importa, né? Essas comunidades elas foram formadas de uma outra forma e estavam indo para um caminho mais estruturado, de igreja mesmo. E a de João não, era algo mais tranquilo, era uma comunidade alternativa praticamente. Bom, vamos falar agora da estrutura do livro. Tá? Então, você tem aqui, além, deixa eu ver só se eu coloquei aqui, tem aqui o prólogo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, logo no comecinho ele faz o prólogo, ele faz lá uma apresentação, ele tem a parte dos discípulos, tudo isso está bem no comecinho, que nós vamos ver. Depois começa, quando tem o casamento em Caná, que Jesus vai transformar a água em vinho, começa então o livro dos sinais, que tem pontualmente os 7 sinais, ou 7 milagres. João não fala em milagres, João fala em sinais, porque são sinais que mostram a ligação de Jesus com Deus. Então, ele é o Messias, ele é o Filho do Homem. Então, ele quer mostrar isso e vai mostrar nesses sinais, que é o casamento, a cura do filho do funcionário real, a cura do paralítico, a partilha dos pães, Jesus caminhando sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Perfeito? Então, isso aqui seria a identificação do livro dos sinais. Depois vem o livro da glória, ou o grande sinal, que é quando Jesus, né, Jesus vai ter o momento em que ele vai voltar, né, espiritualmente. Então, isso é o grande sinal, mostrando que Jesus realmente é o Filho do Homem, tem a sua ligação aí com Deus e tudo mais. Mas onde começa essa virada? No lava-pés. Então, lava-pés é o grande momento lá para sair do livro dos sinais e começar, então, o livro da glória, que eles chamam, os estudiosos, ou do grande sinal, que é o discurso que vai incluir aqui, além do lava-pés, né, na sequência, o discurso de despedida, a paixão e a morte e a ressurreição de Jesus. Imaginem vocês um U, a letra U. Os estudiosos eles colocam o seguinte, que seria cada perninha do U, lá no alto, né, a pontinha do U, seria o céu. Então, Jesus vem para a Terra, faz os sinais, aí vai lá para a barriguinha do U. Estão imaginando? Eu devia ter colocado aqui essa imagem, mas acho que vai dar para vocês trabalharem. E justamente na barriguinha do U, que é o lava-pés, aquele momento que vai fazer a virada de tudo, e de volta ele vai subir para ir para onde? Para o céu novamente. Então, eles fazem isso como se fosse um U. Então, começa, Jesus vem, a palavra que se transforma em carne, vem, faz todos os seus ensinamentos, faz os seus sinais. No lava-pés, então, vai para o livro da glória, e então ele sobe, e, né, vai ser crucificado, morto e tal, mas e ele volta para o céu e volta para a questão aí da ressurreição. Perfeito? Então, é isso. Eu acho uma estrutura bem bacana, se vocês imaginarem o livro dessa forma, como se fosse uma letra U, e as duas pontas mostrando um caminho que Jesus vai fazendo do céu e voltando para o céu novamente. Bem, que mais? Bom, aí tem um epílogo,
um apêndice, que foi tudo construído depois, e um segundo epílogo, então, e esse segundo epílogo tem aquela frase famosa que vocês conhecem, que diz aquilo que Jesus fez ainda muitas outras coisas, se fossem escritas uma por uma, penso que o mundo inteiro não teria lugar para os livros que precisariam ser escritos. Então, isso aqui é o final do Evangelho de João, e com essa frase que mostrando que tem muito mais coisa que Jesus falou, mas, enfim. Outro dia eu estava vendo uma exposição, não importa de quem aí, que ele tem umas coisas, gente, por isso que eu falo, eu não sei, porque o Espiritismo ele se dissociou de alguma forma com a questão mais histórica, né? Então ele estava falando lá, falando sobre o Evangelho de Mateus, está falando do Evangelho de João, mas ele acaba falando de Mateus, e falando que Mateus estava lá escrevendo no Sermão da Montanha, estava anotando todas as informações de Jesus no Sermão da Montanha para depois publicar em seu Evangelho. É como se Mateus fosse sei lá, um taquígrafo. Aí a gente vai vivendo assim, né, gente? Desculpa, mas eu não dava para resistir. Então, tem muitas dessas questões que viram um pouco folclore, uma certa mistificação, a gente perde um pouco o pé da realidade, né? A gente vai para um lado meio mitológico. Vai se fazer, né? Bom, antes de entrar no prólogo, eu esqueci de falar um negócio importante para vocês. Como nós vamos ter aula a cada 15 dias, e caso vocês queiram ter mais informações sobre o Evangelho de João, nós temos uma entrevista com o Pedro Lima Vasconcelos, está lá no podcast, no começo está em março. Abre a segunda temporada do podcast, está no YouTube e nos tocadores de áudio. É uma entrevista com o Pedro Lima Vasconcelos, que inclusive tem um livro dele aí na bibliografia, e ele é o tradutor do Evangelho de João para a Bíblia Pastoral. Então, ele manja muito do Evangelho de João. Então, caso vocês tenham aí um tempinho livre, vocês queiram ter um pouco mais de informação, já que nós vamos ter aí a cada 15 dias, fica aqui a sugestão para vocês darem uma olhadinha aí nessa entrevista que nós fizemos com o Pedro Lima Vasconcelos, lá no podcast. No começo, está lá em março, não vai ser difícil vocês encontrarem. Depois, se vocês quiserem, vocês me perguntem, eu passo para vocês o link, mas pode ser uma referência interessante aí para vocês terem mais informações sobre o Evangelho de João, porque, obviamente, nós não vamos conseguir falar sobre tudo aqui. Tem muitos aspectos do Evangelho de João, mas dá, de repente, para vocês pegarem aí uma coisinha ou outra nessas entrevistas. Bom, o prólogo. Eu vou pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, e esse começo do Evangelho de João, ele assim, já mostra, é o cartão de visitas, né? O cartão de visitas do que ele está se propondo, é o cartão de visitas da linguagem, do que ele está se propondo, então é algo muito poético. Ele fala que no princípio era o verbo, algumas Bíblias trazem a palavra, né? O princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui, no princípio, ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam, não venceram, em algumas traduções. A Bíblia de Jerusalém usa apreender. Então, está aqui mostrando quem? Temos aqui uma transformação. Há uma ligação, então, tá, já falando um pouco aqui simbolicamente de Jesus, Jesus sendo essa palavra, Jesus estando ao lado de Deus, e que Jesus seria, então, uma espécie de uma luz, e é uma luz que vai brilhar nas trevas. E por que ele está falando tudo isso? Porque ele tem uma ligação com Gênesis, que Deus diz que existe a luz, e a luz começou a existir. Então, a palavra de Deus é, portanto, comunicadora da vida, e Jesus é essa palavra. Isso vai ficar muito claro ao longo do Evangelho, você já sabe, né? Que Jesus vai dar N exemplos lá, que ele é a água viva, ele é o pão da vida, então ele é a vida, ele é a luz, ele é a vida, e o começo do Evangelho já vai deixando isso claro para nós. Então Jesus é essa palavra, a vida em plenitude, e a transmite à humanidade. Essa é a ideia aqui da palavra. Quem fala isso é o José Bortolini, que está lá naquele livro para entender o Evangelho de João. Que mais aqui? Aí, ele, ainda nesse prólogo, diz o seguinte: houve um homem enviado por Deus, porque agora eles têm que dar uma certa justificativa para aquela comunidade que está um pouco dividida. Os que seguiam João Batista, os que não seguiam e ficavam brigando com eles. Então, houve um homem enviado por Deus, seu nome era João Batista. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele.
Mas aqui, olha só que importante, ele não era a luz. Olha que resposta eles estão dando para aqueles seguidores de João Batista. João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Quem é o testemunho? Quem que é a luz aqui? Jesus, né? Então, o Bortolini fala o seguinte, que a função de João Batista era de testemunhar, ser o precursor de que a luz era Jesus e que a vida se encontra somente em Jesus. Então, não tinha um pé em cada canoa. João Batista tinha uma função e essa função foi cumprida para anunciar Jesus. E Jesus é a verdadeira luz, é a verdadeira vida. E João Batista foi apenas uma espécie de um arauto. A Bíblia do Peregrino, inclusive, força essa questão aqui da luz, né, o simbolismo da luz, que domina o evangelho junto com o da vida. Isso fica bem claro aqui para nós e vai ficar mais claro ainda ao longo do evangelho de João, e até por isso que eu resolvi dar um pouquinho mais de ênfase aqui no prólogo e no começo, porque quase tudo que nós vamos ver no evangelho de João, seja aqui nas aulas, seja aí por nossa conta mesmo, está tudo vinculado nessas questões aqui, quer dizer, ele é o filho do homem, ele é o filho de Deus, ele é o Messias, ele é a vida, ele é a luz, ele é o caminho. Então, tudo isso já está deixando isso muito claro logo no prólogo, já como se fosse um resumo do que vai ser o Evangelho de João. E eu esqueci de mencionar também, quer dizer, além da aula, da entrevista com o Pedro Lima Vasconcelos, também tem, essa é um pouco mais recente, nós fizemos uma aula extra sobre o Evangelho de João, onde está lá falando sobre eu sou a luz, eu sou a água viva, né? Tem aí uma aula que depois também vou colocar aqui nos links aqui no YouTube, caso alguém queira depois dar uma olhadinha também, que nós falamos um pouco sobre o Evangelho de João e alguma dessas passagens aí, tá? Bom, seguimos. O verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo o homem. Olha só. Então, Jesus vai iluminar todo o homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo. Aí já estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então, agora ele está mostrando o que acontece com Jesus. Quer dizer, apesar dele ser a luz, apesar dessa ligação aí divina, o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então já vai mostrando que alguma coisa vai acontecer com ele aqui mais para frente. Mas a todos que o receberam, não foi todo mundo, mas teve alguns que não quiseram, mas teve alguns que quiseram, seguiram. Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, aos que creem em seu nome, ou seja, não rejeitaram a sabedoria de Deus, pois ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas ele foi gerado de quem? De Deus. Tá? Então, aqui mostra essa ligação divina dele, por isso que ele é o filho do homem, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, veja que ele já vai dando aqui um resumo do que vai ser a história de Jesus. Deixa eu ver aqui o que mais. Bom, e aí o verbo se fez carne. Alguns dizem, substituem carne por homem. O verbo se fez homem e habitou. Alguns usam acampou ou armou a tenda, que é uma simbologia para os judeus, quando atravessaram o deserto, eles acampavam, eles usavam tendas. Então, a palavra é a mesma. Tá? Então, tem uma ligação aqui com a questão dos judeus que estavam lá, os hebreus que estavam passando aquela temporada no deserto, que está lá no Antigo Testamento. Então, o verbo se fez carne e habitou, ou armou a tenda entre nós. E nós vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João, aí voltamos para o João Batista, dá o testemunho dele e clama, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim, pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Graça e mais graça em algumas traduções. E aqui, eu acho que vale para a gente pensar aqui uma coisinha rápida, essa expressão graça por graça, ele vai referir-se ao quê? À lei dada por intermédio de Moisés, que é a primeira graça, a primeira revelação, vamos chamar. Mas e a graça verdadeira é dada por intermédio de Jesus. Então, não é que uma sobrepõe a outra, na verdade, vai levar Jesus vai levar à plenitude com esse primeiro nível de informação que Moisés trouxe. Ele vai levar, então, à plenitude. Então, por isso que ele está falando que é a graça por graça. Né?
Então, é isso que ele está querendo nos dizer aqui, o autor, isso segundo a interpretação da Bíblia Paulinas. Então, é a graça verdadeira dada por intermédio de Jesus. Mas não que ele está excluindo Moisés. Ele está apenas dizendo que essa onda é uma onda maior, mas está em cima dos ombros de Moisés. Ela veio, mas está indo na plenitude. Então, está indo além do que Moisés colocou. Por isso que ele está falando, então, a graça por graça. Tudo bem até agora, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tá meio confuso? Vocês estão todos acordados aí? Espero que sim, né? Se vocês tiverem dúvidas, me falem. Tá? Ô, Antônio, Pois não, fale, Ari. quando você fala de João, assim, conhecimento a gente tem do apóstolo, o evangelista e o batista. Quais são os outros João na Bíblia? Não, tem... Depois colocaram na autoria das cartas, tem 3 cartas, né? 3 cartas ou 2 cartas? 2 cartas de João foram atribuídas a João, e tem o autor do Apocalipse, que também é João, e que estava lá na... Mas não identificaram quem? Não. E Não. aí a igreja fez um pacote João, isso é verdade, porque eles não estavam querendo colocar o Apocalipse, havia uma discussão se colocava o Apocalipse ou não, como tinha a autoria João, aí colocaram todo mundo num grande pacote, João, entendeu? Para justificar. Se está entrando João lá no Evangelho, e também entra também as cartas e entra o Apocalipse. Então, todo mundo é o mesmo autor, mas na verdade não eram, são autores diferentes. Mas aí também poderia se confundir com João Marcos também, né? Então, mas o João Marcos, pouca gente usa isso, né? Só lá no Atos dos Apóstolos. Usa mais Marcos, né? Exatamente. O pessoal usa mais Marcos, que é o discípulo de Pedro, né? E que briga com... De Pedro. Briga com Paulo lá em Atos dos Apóstolos, abandona lá a viagem e tal. Mas, e também a gente nem sabe se foi Marcos que escreveu mesmo o Evangelho, assim que também nós não sabemos se foi Mateus, aquelas coisas. Mas a igreja convencionou isso para dar uma cara, uma canonicidade, que eles chamam, né? Tem, isso foi um texto inspirado por esses seres, né? 2 seguiram Jesus, outros 2 eram discípulos de seguidores aí, né? Importantes. Então, é uma questão política. Para nós aqui, não interfere muito, mas vai falar isso, por exemplo, para pessoas que estão... Principalmente o pessoal que é meio pentecostal ou da parte mais evangélica, eles levam muito a sério isso. Você não pode nem chegar perto e falar, olha, a autoria é meio desconhecida. Não, jamais. Então, não só eles, né? Tem muito católico também que é assim, e a gente vê muito aí no movimento espírita. Outro dia eu também estava vendo dessa mesma pessoa aí, eu estava vendo, ele também tem uma série aí sobre João, estava vendo, aí começa a conversa. Não, porque o João, que escreveu o Apocalipse, estava lá na ilha de Patmos, ele também foi o autor do Evangelho de João. Aí eu falei, mas onde que esse cara está tirando isso, né? E fala com aquela pompa, né? Com aquele jeito, arrumando óculos e tal. Parece, né, que tem conteúdo, mas na verdade ele está mais desinformando ou alimentando essas historinhas com que surgem em relação à autoria do Evangelho. Eu acho isso péssimo, porque não acrescenta rigorosamente nada e mais confunde do que ajuda. Respondi, Ari? Consegui te ajudar um pouco nisso aí? Bem, o Ari sumiu, espero que ele esteja aí entre nós ainda. Ou se eu ainda estou entre vocês, né? A gente nunca sabe essas questões. Não, respondeu sim. Eu pensei que você estava me vendo, por isso. Não estou. Eu fecho aqui, porque senão eu não consigo ver o slide aqui. Eu sou meio... Tá. Não, ficou claro, sim. Obrigado. Beleza, valeu, Ari. Bom, então seguimos aqui. E aí vem então o complemento. Vocês viram que a gente estava falando lá de Moisés, e agora vai ficar mais claro essa questão de Moisés aqui no prólogo, né? Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Em outras palavras, mais fofinhas na Bíblia Pastoral, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que está junto do Pai o revelou a nós. Então, veja como há essa ligação e como ele está mostrando, olha, Moisés foi, uma versão 1.0, né? E Jesus, então, veio com uma outra versão, 2.0, 3.0, enfim, aí vocês colocam, mas aí seria uma outra versão, uma versão atualizada, mais requintada aqui, dos ensinamentos de Deus para nós. A Bíblia Pastoral diz o seguinte, que a comunidade, ela vive um conflito com as autoridades da sinagoga, até por isso, então, que eles estão tentando mostrar que vocês não precisam ficar
presos com Moisés, com o judaísmo, porque Jesus ele trazendo outra informação muito mais relevante, muito mais atualizada do que Moisés. Então, não fica muito preocupado com de você ter sido expulso da sinagoga, entendeu? Segue a vida. Você está com Jesus, está tranquilo, segue aí que tá bom, tá ótimo. Entendeu? Então, é um pouco isso, porque esse prólogo também está querendo passar aqui para essa comunidade, que está em conflito, então, com as autoridades da sinagoga, com as autoridades judaicas, e tem a convicção de contar, então, com a graça e a verdade comunicadas por Jesus, que ultrapassam o dom da lei comunicada a Moisés. Então, é uma forma de você, então, começar a se desgarrar daquela religião e começar a criar, então, efetivamente, uma nova religião, e não ficar mais se utilizando das estruturas judaicas para seguir aqui os ensinamentos de Jesus. Você pode muito bem continuar ligado aí pela religiosidade, mas criando uma nova forma em cima dos ensinos de Jesus, que era um ensino superior em relação a Moisés. Bom, aí eu separei essa parte, que é o início da comunidade, é a nossa última parte aqui, que está em João, lá, capítulo 1, 29 e 51. Antes dessa parte aqui do 1, 29 e 51, fala muito sobre João Batista, claro, né? Então, fala de João Batista no começo, João Batista como testemunha diante das autoridades, vão perguntar para o João Batista, as autoridades, eles não falam quem é, mas era a autoridade judaica, quem é você, por que você está batizando? Que ele batizava lá no Rio Jordão, como vocês sabem, e ele diz que ele não era o Messias, João Batista fala isso, até como uma resposta do autor aqui para esses seguidores de João Batista, e ele fala, então, né, que ele vem depois de mim, quer dizer, quem é que vem depois de Jesus, né? Ele vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desamarrar a correia das sandálias. Olha só, ele falando, então, para as autoridades, que vem uma pessoa, mas vocês não sabem quem é, mas ele é o sujeito, ele é o Messias, e que ele, João Batista, que estava sendo apontado como o Messias, como o enviado, ele está dizendo, não sou e nem tenho, não sou digno de desamarrar a correia das sandálias dele. Tá? Então, isso estava acontecendo lá em Betânia, que nós vamos ver do outro lado do Rio Jordão. Nós vamos ver daqui a pouquinho isso. Deixa eu só ver se dá para ver aqui. Aqui, muito bem. Mapas, gente, adoro mapas. Olha aqui. Só para vocês recordarem o que está acontecendo. Então, aqui está o Rio Jordão, Galileia, Nazaré, aqui. Vocês estão vendo meu mouse, né? Caná, que nós vamos ver o primeiro milagre na semana, daqui a 15 dias. Betsaida, é bom vocês marcarem isso, porque um dos discípulos vai vir por aqui. Cafarnaum, que é a base de operações de Jesus, os discípulos aqui na região da Galileia. Tiberíades é a capital da Galileia. Okay? Há uma divergência aqui, se é nessa região, por isso que ele está colocando aqui Betânia, do outro lado do Jordão, estão colocando aqui, como se João Batista estivesse fazendo seus batismos e tal, aqui nessa região. Muitos acham que ele estava aqui mais para baixo, perto de Jericó, perto do Mar Morto, por aqui. Tá? Então, há uma divergência de localização em relação a onde João Batista estava fazendo suas atividades. Muitos acham que o mais provável é que ele estivesse realmente aqui mais para baixo, perto do Mar Morto, porque é aqui onde foram encontrados os manuscritos lá do Mar Morto, de Qumran, e que eram dos essênios. Então, dizem aí começa aquelas teorias da conspiração, que João Batista era um essênio, mas ele abandonou, aí Jesus meio que foi um discípulo de João Batista também, por isso Jesus também seria um sujeito que estaria ligado aos essênios, mas nada disso temos de prova e de certeza. Mas existe aí essa conversa. Então, só para vocês entenderem aqui a geografia, porque algumas dessas cidades vão aparecer aqui para nós. Tá? Bom, então vamos lá. Bom, depois que João Batista foi lá interrogado pelas autoridades judaicas, diz aqui a Bíblia, né? No dia seguinte, ou seja, nós já estamos no segundo dia. O primeiro dia é quando João Batista é confrontado pelas autoridades. Então, estamos aqui, isso aqui vai ter uma importância para nós daqui a pouquinho. No dia seguinte, João se achava lá de novo, onde? Lá no Rio Jordão, batizando, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse, eis o Cordeiro de Deus. Numa passagem anterior, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, está aqui já dizendo a ideia aqui de Jesus ser o Cordeiro de Deus, para
pode ser uma referência ao Cordeiro Pascal, enfim, essa questão ainda vai voltar um pouquinho mais para frente, mas ele já está dando aqui o mote que Jesus é o Cordeiro de Deus. E aí os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Aqui tem uma curiosidade, porque nos outros 3 evangelhos, Jesus é batizado por João Batista. E aqui no Evangelho de João, não, Jesus não é batizado por João Batista. Apesar de Jesus, um pouquinho mais para o meio do Evangelho, ele tem uma cena em que ele está lá com os discípulos e batizando também. Por isso que há aqui, muitos estudiosos dizem que ele podia ser um discípulo de João Batista. Então, por isso que ele estava batizando, mas só João traz essa referência. O José Bortolini faz uma análise mais filosófica aqui, ele diz o seguinte: os discípulos têm que tomar a iniciativa, pois o evangelho de João é o evangelho da pessoa madura na fé. Olha que bacana essa ideia, né? Ele não aconselha a ficar esperando que Jesus chame, então é uma questão de proatividade. E vai ficar muito claro isso quando vocês forem ver lá as passagens que estão naquela gravação da aula, que ele fala: eu sou o bom pastor. Mas ele não obriga as pessoas a seguirem ele como um bom pastor. Eu sou a água viva. Ele não obriga ninguém a tomar a água, a segui-lo. Ele deixa a possibilidade. É uma iniciativa da pessoa de querer fazer essa conexão, fazer esse contato. Então, aqui o Bortolini chama então essa ideia de que é um evangelho da pessoa madura na fé. Tem a fé, ela já sabe, não, Jesus, é isso, não tem muita discussão, né? Não fica com muita conversa, vai e entra, né? Quer dizer, os discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus, não tem conversa, vou lá e segue. Se é ele, então vamos seguir, porque são pessoas que estão maduras aí na fé. Aí, quer dizer, eles vão seguir Jesus, os 2 discípulos. Jesus voltou-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que estáis procurando? Aí eles respondem, né? Disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, isso está lá na Bíblia. Onde moras? Disse-lhes Jesus: vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª, 4h. Nós vamos falar porque que tem um simbolismo aqui. Aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Reparem, nós não sabemos quem é o segundo discípulo que estava lá. Foram 2. O André era um e o outro, né? Então, veja que a primeira palavra de Jesus, a primeira frase, o que ele fala? Que buscais? Né? O que nós estamos procurando? O que vocês estão procurando? Que buscais? Essa é a primeira questão. Quando ele fala lá para o cego, o que você quer de mim? Né? Então, a gente tem que saber o que nós estamos procurando. Quando nós vamos atrás de Jesus, nós temos que ter isso muito claro. Né? Por que eu estou seguindo? Qual é a ideia por trás? O que está procurando? 4h, que é um sentido simbólico. Pode ser uma ótima escolha, pode ser a plenitude, tem várias questões, mas que vão dessa ideia de algo muito positivo. Então, 4h é uma ideia simbólica. O nosso querido aqui, cadê ele aqui? O José Bortolini fala para nós, então, que pode ser entendido como uma ótima escolha a ideia das 4h. Então, quando eles seguem Jesus, seria uma ótima escolha. Bom, e aí aquele que eu estava falando para vocês. Não sabemos o nome do segundo discípulo. Uns falam que podia ser João, outros podem até falam que podia ser Felipe também, mas, enfim, ficou para as calendas isso, só se alguém descobriu um manuscrito que afirme isso de uma forma assim categórica, mas hoje nós não sabemos. Bom, na sequência, então, diz o seguinte: encontrou primeiramente Simão, ele disse, o André, né? Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Essa explicação está lá no Evangelho. Ele o conduziu a Jesus. Então, é André que leva, aqui nessa interpretação, é André que leva Pedro a Jesus. Fitando, ou seja, olhando, disse-lhe Jesus: tu és Simão, o filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, vocês lembram lá, aquela pontinho no alto lá do mapa? Então, no mar da Galileia. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Então, todos eles estão vindo dessa mesma região.
Filipe é o único que ouve o convite de Jesus. Todos os outros vêm de Jesus trazidos por outra pessoa. Então, João Batista indicou os 2 discípulos. André está levando o irmão. E o Filipe vai levar mais um, que é o Natanael. Então, por isso que tem uns intermediários aí, trazendo e fazendo aqui já, chamando para que outras pessoas pudessem seguir Jesus. E é um pouco como forma uma comunidade, né? Um indicando para o outro. Aí o Filipe, então, encontra o Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Olha só que interessante isso aqui. Natanael, o que significa o nome Natanael? Dom de Deus, está na Bíblia Pastoral isso. De Nazaré pode sair coisa boa? Então, mostrando o quê? Que é um preconceito, uma ligação com o pensamento do Sinédrio. Ele está representando aqui o judaísmo da época, o Natanael. E também, na sequência, nós vamos ver, isso fica muito mais claro quando vai falar que Jesus vai conversar com ele e vai falar sobre uma passagem da figueira, que Natanael estava numa figueira. E essa figueira também, simbolicamente, ela pode representar Israel, lá, Judeia, a Galiléia, enfim, aquela época, aquela nação em que eles faziam parte. Então, o Natanael aqui ele tem uma ideia, ele tem um simbolismo. Natanael estar presente aqui representa o quê? Representa os judeus que às vezes ficam meio assim, né? Puxa, será que é? Será que não é? Mas tem essa questão do preconceito, inclusive, falando, né? Puxa, mas de Nazaré pode sair coisa boa? Porque ele está com a cabeça feita lá no Sinédrio, feito lá na região da Judeia, do templo. E aí, olha só que interessante, como as coisas são ligadas no Evangelho de João. Felipe faz o mesmo desafio que Jesus lançou aos primeiros discípulos. Né? Você lembra que onde o Senhor mora? Também é uma questão muito simbólica. Onde mora Jesus? Jesus mora em qualquer lugar. Nós é que temos que procurá-lo, nós que temos que nos aproximarmos dele. E aí ele faz esse mesmo desafio aqui para o Natanael. Vinde e vede. Venha aqui, venha ver, venha conferir com seus próprios olhos. E aí, então, Natanael vai lá com o Filipinho e Jesus vê Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita. Por quê? Porque é um israelita que vai acreditar, é um israelita que vai entender o trabalho de Jesus, em quem não há fraudes. Então, ele está falando que ele é um verdadeiro israelita em que não há fraudes, ou seja, não há falsidade, não há fingimento, é uma pessoa verdadeira. E Natanael lhe disse: mas de onde me conheces? Tadinho do Natanael, né? De onde me conheces? Aí respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava sob a figueira. Então, aqui veja que a questão simbólica, a figueira representando, então, essa ideia de Israel. Então, Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, primeiro, como que Jesus consegue fazer esse tipo de entendimento? Como ele conseguiu ver Natanael? Aí nós precisamos da doutrina espírita. Temos que ir lá na Gênese, o Kardec, então, faz aqui as suas considerações falando sobre a vista dupla. Então, Jesus, pela sua capacidade espiritual, ele consegue ver, ele consegue enxergar. Inclusive, ele consegue enxergar até se os discípulos estavam, se esses discípulos que estavam se aproximando estavam prontos para segui-lo. Tem tudo isso. Né? Assim como ele lá também no Evangelho de Lucas, nós vimos que ele estava, pela vista dupla, ele conseguiu entender que Zaqueu estava prontinho para mudar a sua caminhada. Então, são essas condições, essas ferramentas que Jesus utilizava muito, quando ele também vê que os fariseus estavam querendo dar um golpe nele lá naquela questão de dar a César o que é de César. Tudo isso é essa ideia aqui da vista dupla. Está lá na Gênesis, caso vocês tenham interesse, tem uma boa explicação de Kardec, não vai falar sobre o Natanael, ele vai falar sobre os outros casos que estão nos evangelhos sinóticos. E ao final deste quarto dia, reparem, né? Ao final do quarto dia, Jesus já é visto como aquele que tem origem divina. Então, assim, Natanael já chegou, já falou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, você é o Messias, você é aquele que nós estávamos esperando. Mas isso é já no quarto dia. Então, você veja que o Evangelho já vai mostrando aqui totalmente as principais questões que vão ser abordadas no Evangelho, principalmente dizendo que
ele tem essa origem divina. E aí Jesus responde para o Natanael, mas você crê só porque eu te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. Então, Jesus já está aproveitando aqui, o autor já está usando essa frase para falar, olha, espera, vocês estão impressionados com esse primeiro capítulo, com esses 4 primeiros dias, calma que vocês não viram nada ainda, vocês vão ver outros sinais ao longo aqui do Evangelho. Verá coisas maiores do que essas. Ele lhes disse, eu, em verdade, ou seja, eu lhes garanto, ou amém, amém, vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por que ele fala sobre isso? Ele está fazendo uma referência a Jacó. Se vocês se lembram aquelas aulas palpitantes do Antigo Testamento que nós tivemos lá presencialmente, nós estudamos Jacó. E um dos momentos de Jacó é quando ele sonha. Ele tem um sonho. Ele vê uma escada, né? No sonho dele tem uma escada, anjos descendo e subindo, fazendo uma ligação entre o céu e a terra. Então, agora, vai aparecer aqui, pela primeira vez, a expressão filho do homem. Jesus mesmo se colocando, eu sou o filho do homem. E aqui, ele é aquele que realiza a plena comunicação entre a terra e o céu, preconizado pelo sonho de Jacó. Então, Jesus não é só uma versão maior de Moisés, na interpretação aqui do Evangelho, mas também ele é essa ligação entre a terra e o céu, entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Então, a partir desse momento, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Isso também aqui fala para nós aqui o José Bortolini. Tá? Então, só para vocês verem aqui essa imagem, tem várias imagens aí na internet, essa aqui acho que dá para vocês terem uma noção. Jacó dormindo aqui, tranquilão, e sonhando com essa escada que liga o céu com a terra. E agora Jesus, então, é essa escada, é essa ligação, é a única ligação que nós temos em relação ao mundo, do mundo encarnado, do mundo material, com o mundo espiritual. Repare, então, que nós vamos ver na semana que vem, e eu queria só chamar a atenção para vocês, quer dizer, toda essa conversa é uma primeira semana, tá? Tudo isso que está sendo, até começar Caná vai acontecer no 7º dia. O 7º dia vem Caná, que é o momento que ele vai fazer um sinal. Então, veja como tem sempre umas simbologias, vai ter muito isso no Evangelho de João, sempre com algumas ligações com o 7, que indica totalidade, algo que está acabado ou completo, é algo que está em transformação, uma transformação espiritual. Então, o 7 tem muitas possibilidades de interpretação. Então, depois desses momentos todos, depois de ele conseguir começar a sua primeira comunidade, começar a ir atrás dos seus primeiros discípulos, então vai dar o 7º dia, e no 7º dia ele vai começar a fazer o seu primeiro sinal, que aí então começamos o livro dos sinais, aí começa realmente o livro dos sinais. Mas eu acho que já ficou bem claro aqui para vocês, imagino, que João, nesse preâmbulo, nesse começo, ele já deixa tudo claro, filho do homem, filho de Deus, que ele é a vida, que ele é a luz, e isso vai se espalhar pelo Evangelho a partir, então, dos próximos capítulos. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para falar. Não sei se vocês estão com alguma dúvida. Eu fui por essa vertente um pouco mais técnica, vamos chamar assim, mas eu acho que tem muito simbolismo nesse Evangelho de João e a gente precisava ter algumas chaves de compreensão, mas eu estou aqui à disposição. Podem falar o que vocês acharam, se vocês gostaram, não gostaram, se vocês querem alguma outra coisa mais fofinha, fale, porque aí dá para a gente mudar daqui a 15 dias. A Liliane só dá risada, né? Vamos lá, fale aí, conte-me tudo, não escondam nada. Antônio, é correto dizer que o Evangelho de João difere de Mateus, Marcos e Lucas, no sentido de que ele, enquanto os três falava do ministério de Jesus na região da Galileia, o João se concentrou mais no ministério de Jesus na Judéia. Na verdade, Jesus anda mais no Evangelho
João. João. Ele vai para a Galiléia, ele vai para... Tanto que ele vai acho que tem 3 ou 2 vezes que ele vai para Jerusalém. Acho que 3 vezes ele vai para Jerusalém. Então ele vai e volta, vai e volta. E uma outra característica, né, que nós vamos ver também o templo é a mesma situação. Ele vai lá, limpa o templo. Só que isso está no começo do Evangelho de João, está lá no capítulo 2, se não me engano, ou 3. E nos outros evangelhos, eles colocam no final como se fosse o desencadeador, a gota d'água que vai fazer com que os fariseus, os saduceus, queiram prender Jesus. Mas para João, essa situação já existia lá no começo. Então, ele inverte um pouco a história, mas porque tem um encadeamento aí, já mostrando que Jesus não estava sendo bem aceito nem no começo, né? Mas tem algumas passagens que são parecidas, tem outras que não são tantas, né? E João também muda muitas coisas. Muda muitas coisas. Mas ele anda bastante, ele não fica tão restrito só numa região. Aí tem hora que ele passa pela Samaria, então nós vamos ver o caso da mulher samaritana, ele passa lá pela Samaria. Agora, por que ele passa pela região da Samaria? Por que ele fala com a mulher samaritana? Porque muitos integrantes daquela comunidade joanina vinham dos samaritanos. Os samaritanos praticamente meio que fizeram uma conversão em massa dentro da comunidade de João. E o caso e a mulher samaritana não tem no evangelho, nos outros 3 evangelhos, é uma passagem exclusiva, né, de João. O que mais? Tem mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês gostaram? Me fale aí se vocês curtiram, se vocês acharam um porra isso aqui. Fale aí que eu curti. Muito bem, Liliane. Agradeço o seu feedback. Curti. Eu acho que o Evangelho de João, ele ao contrário do que você falou, eu acho que ele não é tão fofinho quanto Lucas, né? Que tem mais parábolas. Eu acho que ele é mais, sei lá, vou usar uma palavra que talvez não seja ele tem camadas, ele tem muitas camadas. Mais cru. Mas eu acho que é uma coisa mais, sabe, não é tão poética. É a diferença que eu vejo entre os demais que a gente estudou, Lucas, Mateus. Tá. Não, tudo bem. Eu acho muito mais simbólico o Evangelho de João. Acho que ele usa demais essas questões, assim, mais essas expressões bonitas. Ele é mais poético mesmo. Quando você fala, eu sou a luz do mundo, sabe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, sabe? São frases que são impactantes. Até hoje a gente gosta de utilizar. Sim. São frases bacanas. Quando você for expositora, por exemplo, você vai usar bastante. Você vai gostar de utilizar porque não vou, impacta não. Impacta quem está. Ele é engraçado. Eu leio o Evangelho de João. Ele me lembra muito missa, né? Porque tem muito isso na missa, né? As palavras dele são muito, que ele usa no evangelho dele, são muito utilizadas pela Igreja Católica. Eu acho que o grande problema aqui para nós é a confusão que fazem, por exemplo, eu não falei, mas, por exemplo, pegam esse prólogo, que é bonito, e a Igreja, principalmente a Igreja Católica, né, eles utilizam dizendo o seguinte, que Deus se encarnou como Jesus. Enfim, não sei de onde eles tiram isso, mas eles tiram. Então, eles acham que é Deus. Deus parou, teve um momento lá parou de cuidar do universo, e aí resolveu reencarnar aqui, reencarnar como Jesus. Como Jesus. E isso é um problema, entendeu? Para nós espíritas, isso não tem o menor fundamento. Mas, então, eu acho que às vezes tem um pouco esse ranço teológico que acabam utilizando algumas passagens de João de um jeito um pouco meio estranho, para não dizer equivocado. No catolicismo. No catolicismo. Por isso que eu falo, eu leio, eu lembro, eu falo, gente, eu sou a verdade e a vida. Isso a gente escutava na missa. Perfeito. Eu estudei em colégio de freira, eu escutei muito isso, né? Verdade. Então me lembra mais. Exato, e acaba tendo um trauma, mas aí não tem um jeito, fica aquele ranço mesmo. Você precisa falar, não, eu tenho que mudar agora. Estou tendo aula com o Antônio, de repente eu vou mudar minha cabeça, vou ver que João é um cara legal. Entendeu? Muito bom. Mas é verdade isso que a Liliane está falando, é verdade. Às vezes a gente fica com asco, né? Deixa só o Ariovaldo, Ana, e aí na sequência você fala. Fala, Ari. Isso que a Liliane falou e que você também estava completando, você vê também um erro também na própria Ave Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus. Exatamente. Expressão que eles só serve para confundir, né? Eu tive uma vez uma aula, Ana, eu já vou te chamar. Uma vez eu fiz um curso, né, de introdução ao Novo Testamento e tal, e tinham vários expositores, um deles era um padre. E eu estava lá tranquilo, e era uma coisa meio ecumênica, tinha espírita, tinha católico, tinha protestante e tal. E aí, na aula, o cara fala assim, não, que
Deus encarnou em Jesus. Eu tomei um susto, eu falei, como? Não, mas como é? Onde você tirou isso, amigo? E aí, bom, enfim, eu tive que ficar quieto, porque senão ia dar uma BO na reunião. Mas assim, é tão assim, para eles é tão natural que eles falam, e eu acho que a gente tem que aceitar passivamente, né? E outra, na própria Bíblia, os evangelhos, Jesus enfatiza várias vezes que ele não é Deus. Exatamente. Ele sempre se refere ao Pai, Ao pai, tem uma ligação, é por aí, não faz sentido, sabe? Deus tirou um sabático, né? Tirou um sabático, não, agora eu vou lá para aquela terra que eu criei, vou ver se consigo botar jeito naquela turma e tal, e vai, mas não faz sentido. Quer dizer, temos que ter fé, mas somos espíritas, nossa fé tem que ser raciocinada, não dá para a gente entrar numa dessa, né? Ana, por favor. Eu só vou falar um pouquinho antes da Ana, porque tem a ver aqui com o que a Liliane falou. Eu também estudei em colégio de madre e eu, por muito tempo, achava que Jesus e Deus eram a mesma pessoa, juro. Eu também. Eu tive muita dificuldade para separar isso. Tá perfeito. Vou falar isso. Que depois de adultinha que eu fui entender essa eu também, Liliane, estamos juntos. Aí, tá vendo? Já dá para formar um grupo já aqui, né? Tá vendo? Mas aí você veja como são as coisas. Por isso que eu fico tão, assim, um pouco chateado com algumas coisas que a gente ouve, principalmente no mundo espírita nosso, assim, pessoas que têm aí essa condição de dar uma orientação melhor. Veja como acontece com você, não foi o caso de vocês, mas vocês tiveram outro tipo de interpretação, como isso marca. E aí, para você tirar essa situação depois, mas nem com Homo, nem com Ajax, não sabe, não tem, com Cândida, você não consegue, não tira isso. E o Espírito Santo, Antônio, que também para os católicos, o Espírito Santo também é a trindade de Deus. Exatamente, né? Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, no Evangelho de João há uma rasura, depois eu vou ver se eu lembro disso, que fala, que tenta justificar colocar a mão lá mesmo, né? Para dar a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocar a mão no Evangelho de João, e para dar essa justificativa, né? Entendeu? Como se fosse 3 em 1. É complicado, mas é isso. Não, é verdade. Por isso que é duro para nós isso. Tem um choque anafilático, né? Como assim? Que esse cara... Nem eu tive lá no dia que o cara falou lá, né? Jesus é Deus. Opa, de onde você tirou isso, amigo? Você tem um estranhamento. Complicado, né? Sim. Complicado. Exatamente. Não, deixa eu sair para não me incumpridar aqui. Não, tá tudo bem, tudo certo. Primeira aula depois de 15 dias, depois a gente só vai ver daqui a 15 dias. Você tem aí. Fala, Ana Rubim, vai, vamos lá. Vamos ver se você também fez colégio de freira também, Ana Rubim? Vamos lá, vamos ver. Claro, com certeza. E a faculdade... Opa, revelações bombásticas aqui, vamos lá. Eu fiz em Moema, com salvatorianos. Então, você viu, né? E ainda fiz uma monografia sobre isso. Muito bem. Mas não é o caso aqui, né? Ok. É o seguinte, na próxima aula, nós vamos falar sobre... Eu não, né? Você vai falar sobre o livro dos sinais, né? O livro dos sinais. Agora, mas eu acho que, por exemplo, o próprio João nunca falou de milagre, que você citou. Eu acho que é porque o próprio Jesus nunca falava de milagre, né? Ele até pedia para que não houvesse. Ele admitia, sim, após a cura, mas que ninguém comentasse, né? Isso nos sinóticos, sim. Isso tá nos sinóticos. Certo. Mas o João, assim, os protestantes que minha internet está não, tudo bem. Um pouco. Eu estou te ouvindo. A aula inteira assim, ó. Nós estamos vendo você também picotando também, mas se você pegar, por exemplo, Bíblias protestantes como a Almeida Fiel ou a King James, muitas dessas Bíblias mais antigas, assim, que usam esse texto mais antigo, vai estar lá como milagre em João. Mas, quando você vai estudar os manuscritos que são mais antigos, João usava sinais. O texto mais próximo dos originais lá, né? Que a gente nunca vai ter os originais na vida, nunca mais nós vamos saber como foi o primeiro texto que foi escrito do Evangelho de João. Não vamos saber, nem de Paulo, de nada. Nós temos, assim, cópia da cópia da cópia. Então, os mais antigos manuscritos, eles trazem sinais. E tem um pensamento lá, teológico, de quem estava escrevendo. Quer dizer, Jesus estava mostrando sinais para aquelas pessoas de que ele era o Filho do Homem. Então, por isso que são os sinais. Cada um desses milagres, que a gente também pode interpretar como milagre, para João, são sinais. Sinais de quê? Sinal
está mostrando que Jesus é o enviado, Jesus é o Filho do Homem, Jesus é a luz, Jesus tem a sua ligação com Deus, Jesus é o Messias, tudo são sinais que ele está mostrando. E depois vai ter o grande sinal, que é o final quando ele volta, que é a ressurreição. Perfeito? Então, aí é o grande sinal, o livro da glória, que a gente chama, que é o final lá, que é a ressurreição. Então, tem aí por trás dessa ideia de sinal, não é simplesmente trocar, vou trocar a palavra de sinal por milagre. Você pode fazer isso, claro, não é nenhum problema, mas aí você perde essa ideia que ele está querendo nos passar, tentando mostrar para aquela comunidade que Jesus é o enviado, é o Filho do Homem, é o Filho de Deus. Beleza? Muito bom. Gente, algo mais? Ok. Muito bom. Então, fica aí a sugestão para vocês ouvirem lá o podcast, se vocês quiserem, o Pedro Lima Vasconcelos, são 2 programas. E a aulinha, né, que nós falamos sobre João também, está lá gravada, aquela aula que nós fizemos, né? Eu gravei, fiz um teste, está lá também para vocês ouvirem um pouquinho aí, se vocês quiserem, tiverem tempo, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mande uma mensagem aí pelo WhatsApp, me fale se vocês gostaram ou não. Sempre é bom, porque a gente foi para uma outra estrutura aqui que não é bem a mais usual que a gente fez aí ao longo das aulas. Bem, Ari, vamos fazer o nosso encerramento? Agradecidos desse momento que recebemos de ensinamentos, vamos elevar nosso pensamento até o Mestre Jesus, agradecendo por tudo que recebemos, para que nos tornamos pessoas melhores nessa jornada, e elevamos com a oração da fraternidade. Jesus, nosso Mestre Divino Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Ari. Muito obrigado a todas e todos. E vamos nos reencontrar daqui a 15 dias, então, tá? Então, até lá. Muito obrigado. Tchau, gente. Até mais. Um abraço.